Acabamos de preparar os nossos corações para o nosso estudo da Palavra de Deus. E como eu disse, este mês nós estamos estudando a palavra vocação, a partir das Sagradas Escrituras. E quem está nos ajudando a penetrar na Palavra de Deus, neste mistério tão importante que é esta palavra de vida e esperança, é o Padre Cláudio Roberto, ele que é deoniano, mestre em teologia bíblica e que se pôs à disposição para estar aqui nos ajudando a entender esta palavrinha tão importante, vocação. Bem-vindo mais uma vez entre nós, Padre Cláudio. Muito obrigado, Padre. É uma gratidão enorme poder estar aqui, poder compartilhar um pouco também do meu caminho com a palavra, né? Com a minha vocação, com a palavra, enfim, e também com a minha missão. É um grande prazer. Muito obrigado. Eu acredito que é sempre uma alegria, né, para um biblista ajudar as pessoas a compreender esta palavra, que às vezes a gente acha que é tão difícil, mas que exige da gente atenção e um pouco mais de disposição para aprendê-la. E hoje eu convido você a abrir a sua palavra em Isaías, capítulo 6, dos versos de 8 a 10. Juntos, acompanhemos a leitura da palavra de Deus. E eu ouvi a voz de Javé, quem dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, enviai-me. Então ele disse: vai e dize a este povo: escutai, escutai, e não entendereis. Olhai, olhai, e não percebereis. Torna insensível o coração desse povo, endurece seus ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não veja com os olhos, nem ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração, e se converta e seja curado. Escutamos a palavra de Deus, tirada do livro do profeta Isaías, e agora queremos entender, na ótica da vocação, um pouquinho mais desta palavra. Padre Cláudio, a gente entende e aparecem algumas expressões nessa leitura. Endurece os ouvidos, fecha os olhos e tantas outras expressões. Por que precisamos estar vigilantes para compreendermos a nossa vocação? Deus, na verdade, já prevê, né, ao chamar Isaías, a quem chamarei, a quem irá, e Isaías se dispõe a fazer o caminho de Deus. Mas Isaías já é advertido de que o povo não vai escutar a sua voz. Existem 3 sentidos aqui que são muito importantes: os olhos, os ouvidos e o coração. Então vejam, endurecer os olhos, fechar os ouvidos é não deixar a palavra de Deus entrar. E esse é o caminho que o povo de Israel muitas vezes fez. Nós temos expressões, né, um povo de cabeça dura, né, de uma cerviz dura, etc. E nós também às vezes somos tentados diante da nossa cultura, às vezes muito dispersa, a não ouvirmos, a não enxergarmos. Porque hoje talvez a gente enxergue, né, tantas informações, mas talvez não tenha capacidade de penetrar naquilo que é fundamental da própria vida, né, que é o Senhor. E o Senhor é sempre surpreendente, sempre maravilhoso, assim como foi com Isaías, que nem esperava o chamado, né? Vemos que está no capítulo 6, Isaías já falava algumas profecias, já anunciava a palavra, mas existia um momento específico do seu chamado, já que o tema é o ouvir, né? E o lema é o testemunhar. É o que Isaías faz. E acredito que cada um de nós se coloca muito bem na vida de Isaías. Temos a nossa evangelização, mas chega um momento em que Deus nos chama mais fortemente. E é esse momento em que a gente, de fato, testemunha Jesus e consegue contagiar as pessoas, né? Com certeza você, Padre Rodrigo, com o seu ministério,
já contagiou muitas pessoas e que você nem sabe, mas contagiou pela experiência que Deus colocou dentro de você. Padre Cláudio, como que as vocações, esta resposta sincera ao chamado que Deus faz a nós, contribui para que a gente possa espalhar a palavra de Deus onde os corações estão fechados, endurecidos, onde os olhos às vezes se fecham a esta palavra de vida e esperança? Existe até uma expressão, creio que ela seja sálmica, né? Onde o texto diz que de fato, né, às vezes o nosso coração é uma pedra e Deus precisa utilizar até de um martelo para poder, de fato, batendo aos poucos, né, poder, de fato, né, quebrar essa pedra. Mas é importante a gente perceber de que mesmo endurecidos, mesmo às vezes um pouco retraídos ou até envergonhados, às vezes tem pessoas que têm vergonha, né, de serem cristãos, de anunciarem, mas o dia em que descobrem verdadeiramente o Senhor, se sentem felizes. A felicidade, ela não vem de fora. Esse é um equívoco que as pessoas têm muito, né? Preciso me divertir. Sim, divertir é importante, mas a verdadeira felicidade, ela vem de dentro do coração. E essa felicidade, ela irradia para as pessoas, para quem tem um caminho. Isso não é só para nós padres, não é só para as irmãs também não, nem só para o Papa Francisco. É para todos, leigos e leigas. O mais importante, como diz Francisco, não é a vocação talvez que a gente escolha, padre, freira, isso, aquilo. O mais importante é a nossa fidelidade a Jesus Cristo. E fidelidade vem de uma palavra hebraica, que eu quero usar um pouco o meu conhecimento, né? Vem de emunar. Emunar é a fidelidade, primeiramente, de Deus para conosco. E é dessa fidelidade de Deus para comigo que eu consigo caminhar. Então veja que nós, nesse caminho, não partimos só de nós. É Deus quem nos convida em primeiro lugar. Padre Cláudio, você trouxe aqui algumas palavras interessantes: alegria, felicidade, fidelidade. A partir de Isaías, uma coisa que veio agora, uma inquietação. Como podemos ser, então, aquilo que o Papa Francisco tem nos chamado sempre? Uma igreja que encanta. É uma igreja que encanta, assim como foi aos inícios. Se nós olhamos Atos dos Apóstolos, um dos refrões mais frequentemente utilizados, e a igreja crescia. Pedro mesmo, diante de uma pregação, converteu 3.000 pessoas e os outros apóstolos iam convertendo. E nós precisamos voltar ao frescor desses inícios. Toda doutrina é importante, tudo aquilo que nós temos é importante. Mas nós não podemos esquecer do essencial, que é a experiência de Deus. Não podemos viver no formalismo. Às vezes mesmo nós, sacerdotes, somos tentados a viver os sacramentos de forma formal, e não toca o coração nem nosso, nem das pessoas. A nossa oração se torna uma obrigação. Mas quando ela se torna um verdadeiro encontro de pessoa a pessoa, então, sim, nós podemos novamente ser uma igreja que encanta. Podemos ser poucos, talvez um dia, não sei. Ou podemos ser muitos, como somos. O Papa Bento profetizava dizendo, olha, a igreja talvez um dia seja de poucos, mas seja de poucos realmente de qualidade, que tem uma experiência profunda com o Senhor. E eu creio muito nisso. Creio que Deus jamais abandonará a nós, seus filhos amados e prediletos, que não somos só nós, são todos. Todos são filhos prediletos do Pai do céu. Padre Cláudio, a partir desse profeta da esperança messiânica, que anuncia o Messias, aquele que virá para trazer um novo tempo, que esperança a gente pode levar às pessoas através da nossa vocação? Nós somos movidos pela esperança.
Se nós olhamos o concreto de hoje, né, as pessoas vivem muitas dificuldades. Eu sempre digo que atrás de cada porta, de cada casa, pode ser bela, pode ser menos bela, pode ser mais simples, mas ali existe muito sofrimento. E a mensagem de esperança que nós podemos dar é a mensagem que é o próprio Jesus Cristo. Ele é a esperança verdadeira. Então a gente não está tocando sobre algo que a gente vai dizer assim, olha, né, tenha confiança, você vai vencer. Não é uma autoajuda, é muito mais do que isso. A gente está se apoiando na rocha firme que é Jesus Cristo, que é fiel. Existe um termo, novamente, retomo um pouco, né? Hesed ve'emet, ou seja, Deus é misericordioso e fiel. Este é um refrão muito frequente em toda a Bíblia, sobretudo no Antigo Testamento. Não esqueçamos da fidelidade de Deus para com o seu povo, que somos nós. Padre Cláudio, na próxima semana nós vamos continuar estudando essa palavrinha tão importante, a palavra vocação. Por isso, mais uma vez, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. E agora queremos colocar nas mãos de Nossa Senhora todos os nossos pedidos, as nossas intenções, o nosso desejo de sermos discípulos e missionários como Maria do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você e a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.